Bom dia. Bom dia, Beth. Bom dia, seu Adão, a dona Jussi. Bom dia, pessoal. Mais um dia de oração, né? Bom dia, Jace. Depois de uma noite chuvosa, né? Aqui pelo menos choveu bem essa noite, mas não amanheceu o frio que esperávamos, né? Continua quentinho, continua gostoso nessa manhã. Que o Espírito Santo possa estar aquecendo o nosso coração. Bom dia, Tati. Bom dia, Sati, Takeshi. Bom dia a todos. Hoje tem um pouquinho de barulho a mais por aqui. Minha neta já acordou, então a casa hoje já estava bem cedo, né? Com bastante encomendas para fazer, então tudo aqui está funcionando já há algum tempo. E hoje eu queria continuar falando um pouquinho sobre família, como estamos falando todos os dias, né? Sobre a família como uma criação de Deus e sobre família também como uma construção social, que é o que o mundo tenta nos impor nos dias de hoje. Lá em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 24, diz assim: por esta razão deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por esta razão deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Então, desde o princípio, Deus ele estabeleceu a família como um projeto de aliança e propósito. A família ela foi criada por Deus. O mundo tenta desvirtuar isso, mas a família ela foi criada por Deus. E a família ela é constituída por um amor que gera e que constrói, né? A família ela constrói junto, ela gera junto, por uma aliança que permanece e por propósito que transforma gerações. Isso são as famílias criadas por Deus, quem vive corretamente. Por isso nós não podemos tratar as nossas famílias como algo passageiro, como algo relativo ou apenas cultural. Então nós nos casamos porque temos a cultura de nos casar. Cada país tem a sua cultura, aqui nós temos a cultura de nos casar, então nós casamos para isso. E uma família de construção social, como alguns têm afirmado que existem hoje, essas famílias elas não são bíblicas, não são debaixo da graça, não são com a aprovação de Deus, ela é criada e redefinida pelos homens conforme ideologias e interesses de homens. Então é muito triste tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando nesse tempo de hoje. Por quê? Porque as famílias estão sendo redefinidas por uma sociedade, estão esquecendo de quem criou a família. O Senhor Deus, ele construiu a família lá no Gênesis, como está escrito aqui, ó. Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança criou. E depois ele fez a mulher, viu que o homem estava só, então ele criou a mulher para que pudesse ser a ajudadora do homem. Então as pessoas perderam a noção do que é submissão. Deus deu uma missão para o homem para estar dominando, cuidando de tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha feito, tinha criado, tudo aquilo que estava prontinho lá. Ele nos dá tudo aquilo de presente, ele cria o homem e diz para o homem que era para ele dominar sobre tudo aquilo. Mas de repente ele vê que o homem está só, que o homem está triste, sozinho, então o que ele faz? Ele cria uma ajudadora, uma submissa. E o que é ser uma mulher submissa? É estar junto com o nosso marido. Tá? Submissão significa que o nosso esposo tem uma missão e nós somos a pessoa que está ao lado dele nessa missão, ajudando. Então, muitas pessoas elas têm uma ideia errada de que é submissão. Né? E amanhã eu quero até estar abordando um pouquinho disso, sobre a violência, sobre abuso nas famílias. Mas essa família hoje está sendo destruída por essa construção social que o mundo tenta nos impor. É uma construção social baseada em costumes relativos, modismos e opinião. Então agora está na moda fazer isso, agora está na moda aquilo. E as pessoas elas entram nessas ondas.
Mas a família cristã, a família baseada na palavra de Deus, a família baseada na Bíblia, é uma família que permanece. As famílias hoje, elas são sem fundamentos eternos, por isso muda o tempo todo. Ou seja, casamentos que hoje eu estou com alguém, se não está bem amanhã eu estou com outra pessoa, mas ninguém está se importando com os filhos, ninguém está se importando em realmente permanecer como uma família. Ela coloca o indivíduo no centro e não o propósito de Deus. Então, assim, ó, essa cultura de que eu tenho que ser feliz a qualquer custo, não é uma cultura de Deus, é uma cultura do mundo. Porque eu, quando tenho que sacrificar alguém para mim poder ser feliz, significa que não está correto e que realmente eu não sou feliz. É uma cultura passageira. Eu tenho aquele momento de felicidade e depois, novamente, dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro da minha mente, eu tenho um vazio grande, porque eu não consigo permanecer dentro daquilo que é o propósito de Deus. Uma família de construção social fragmenta valores, enfraquece vínculos e gera confusão de identidades. Nós não sabemos quem nós somos. Nós não sabemos para onde nós vamos. E nós estamos sem princípios. E os princípios aonde você vai encontrar? Somente na palavra de Deus. Quando nós vivemos como uma família de construção social, como o mundo prega hoje, quando nós deixamos as coisas de Deus de lado, nós deixamos de buscar na palavra de Deus, né? Hoje, na correria do dia a dia, muitas famílias não levam os filhos para a igreja, né? Sempre tem uma desculpa para não irem. Aí depois, quando os filhos crescem, eles não vão para a igreja. Como é maravilhoso a gente lembrar de quando nós éramos pequenos e mesmo morando longe de um lugar que tinha igreja, no meu caso, né? Mas nós gostávamos quando nós podíamos ir como família na igreja. E as minhas irmãs que estão assistindo, elas sabem disso. Como sempre foi bom ir numa igreja. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de você ir para um lugar onde você congrega, onde você gosta de estar. Isso é importante na vida de todos nós, porque ali a tua fé é reavivada. Porque se você vive como uma família de construção social, onde esses princípios, onde você não busca verdadeiramente estar e permanecer na palavra de Deus, os resultados são uma catástrofe na vida de vocês. Porque o que acontece? Vão ser relacionamentos frágeis e descartáveis. Como eu falei, eu caso, se não está bem, eu mudo, eu deixo, eu separo, eu vou para outro lado. E a palavra de Deus não diz assim para nós. Então, assim, às vezes você fica olhando para pessoas que fazem aqueles casamentos enormes, casamentos luxuosos, gastam fortunas somente por uma aparência, porque na realidade são essas famílias de construção social, onde está tudo bem, se não der certo, logo cada um vai para o seu lado. Ela falta de referências sólidas para os filhos. Uma família de construção social, ela não tem referência para os filhos. Os filhos olham para os seus pais, eles não veem nos pais uma referência. Como é maravilhoso quando um filho, um sobrinho, uma outra criança olha para você e ela imita aquilo que você está fazendo, porque ela vê algumas coisas, né? Eu vejo pelas crianças na igreja, elas sempre estão olhando tudo, né? E elas falam isso, o pastor, ele fala assim, você faz isso. As crianças, elas estão nos olhando. Então, quando você não é referência para ninguém, nem para os teus filhos, você tem que tomar cuidado, porque as crianças, elas olham realmente na vida da gente, dos seus pais, dos seus líderes, dos seus professores, né? Dos seus tios. Então, cuidado naquilo que você faz, naquilo que você fala, porque você está impactando uma geração. Uma família, sim, ela tem um vazio emocional e espiritual.
Por quê? Porque é somente uma alegria passageira. É uma alegria que, de vez em quando eu estou bem, dali um pouco eu já não estou bem. Aquilo que eu falei, né? Você faz coisas, mas dentro de você, se você não está vivendo essa família criada por Deus, dentro de você sempre há um vazio, porque sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre tem algo que não está bom. Sempre. Tá? Você tem momentos de felicidade, momentos de bem-estar, mas logo quando isso passa, no teu coração, na tua mente, começa esse vazio da alma, né? Porque algo está faltando. Ela olha para uma sociedade confusa e sem direção, porque você não sabe aonde vai acabar as famílias que estão vivendo no mundo sem estarem firmadas na rocha que é Jesus. Porque quando olhamos para as famílias, muitas vezes entristece o nosso coração de ver o que está acontecendo. A família que o mundo construiu não é a família que o Senhor construiu. Perde o sentido da vida e da família quando somos construções do mundo. Porque nós não estamos nem aí para a nossa família. Aquilo que eu acabei de falar, que nós queremos ser felizes a qualquer custo. Então, se eu estou bem, não importa a outra pessoa. E a palavra de Deus, ela nos diz assim que a outra pessoa é mais importante que nós. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, quem é o nosso próximo na nossa família? São nossos filhos, nosso esposo, nossos irmãos, nossos sobrinhos, nossos tios, nossos avós. E muitas pessoas estão perdendo um. Ou seja, uma família de construção social, ela é firmada no relativismo, na ideologia, no individualismo, na cultura e no momentâneo. Sendo que a família construída e criada por Deus, ela vive o propósito do amor, da aliança e do propósito de transformar gerações. Somos a criação perfeita de Deus. Nós não somos coisas ou objetos. Nós não podemos aceitar isso. Nós somos criação perfeita de Deus. Foi Ele que nos criou, Ele que instituiu a família e nós temos que lutar pelas nossas famílias. Nós não podemos nos deixar ser moldados pela sociedade, só porque os outros acham que tem que ser assim. Nós precisamos sim estar com a nossa identidade firmada em Deus. Não podemos nos deixar levar pelo mundo. Somos a criação perfeita de Deus, feito com identidade, feitas com valor e famílias feitas com dignidade. Ou seja, nós temos a nossa identidade em Cristo, aquele que morreu por nós, pela nossa família. Nós precisamos lutar por nossas famílias, cuidar das nossas famílias. Claro que existem casos diferenciados, mas nós precisamos estar firmes na nossa identidade com Cristo. Isso é algo assim que nós não podemos perder. Você precisa saber quem você é, para você estar vivendo uma família na criação de Deus. Você precisa saber quem você é em Cristo. E você só vai saber isso lendo na palavra de Deus. Você precisa ser quem Deus diz que você é, o que a Bíblia diz que você é. E você é a criação perfeita de Deus. Você precisa ter os teus valores firmados na rocha que é Cristo. Quando nós perdemos os nossos valores de família, as nossas famílias vão ser uma construção social. Ou seja, perdemos o princípio bíblico do que é a família. Orar com os teus filhos, cantar louvores com teus filhos, ir para a igreja com teus filhos. Fazer aquilo que o Senhor quer para os teus filhos. E viver dignamente. Ter uma casa, um trabalho, lutar por isso na tua vida. Buscar isso no nosso dia a dia. Buscar ser digno em todas as coisas que nós fazemos. Nós somos feitos à imagem de Deus, com valor infinito. O nosso valor
foi resgatado lá na cruz, por um preço que nós cantamos que nunca vamos saber, um preço de morte e morte de cruz. Então nós somos feitos à imagem de Deus, com esse valor infinito. Nós somos amados por Deus incondicionalmente. Aquele que deu o único Filho para morrer em nosso lugar, nos ama incondicionalmente, porque nenhum de nós temos essa capacidade de doação, de um amor tão grande que doaria um filho para morrer por nossos pecados, para morrer para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui. Então é um amor incondicional de Deus. Nós somos escolhidos por Deus para um propósito. Todos temos um propósito. Nós não estamos aqui só por estar. Nós não vivemos nesse mundo só por viver. Nós estamos de passagem, sim, buscando a eternidade com Deus. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Porque Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele sabia que nós estaríamos aqui. E todos temos um propósito. E novamente buscar nas palavras de Deus. E nós somos criados e somos capazes de amar e de servir. Isso Jesus nos mostrou, que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. E quem somos nós? E quem somos nós que não devemos servir? Se o nosso Mestre, se aquele que podia todas as coisas, diz que veio para servir. Sirva a tua família, aproveite, hoje é sexta-feira, né, para fazer um jantar especial para a tua família. Aproveite para estar com a tua família nesse dia. Está chegando o final de semana, né? Muitos falam que trabalham até sexta, sextou, daí eu vou aproveitar o final de semana. Está chegando domingo, Dia das Mães. E você, o que tens feito para manter a tua família? Para que se mantenha esse Dia das Mães em família? O que tu tem feito para os teus filhos, para os teus sobrinhos, teus tios, teus avós? Qual está sendo a tua função nesse mundo? Você está conseguindo ser essa família que Deus deu para você? Nós não podemos tratar a nossa família como algo passageiro, como algo relativo e cultural, mas nós precisamos tratar a nossa família com amor, uma aliança e um propósito, para nós podermos transformar, para nós podermos impactar as gerações que estão aí e as gerações que hão de vir ainda. Como você está vendo a tua família? Deus, Ele estabeleceu a família. Família é um projeto de Deus, de amor, aliança e propósito. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos pela tua palavra nesta manhã, Senhor. E hoje nós colocamos todas as famílias nas tuas mãos, Deus. Pai, um projeto feito por ti, criado por ti, que possa ser realmente vivido, Deus, em cada família, em cada lar, em cada casa, Senhor amado. Que as famílias, Deus, possam estar entendendo, Jesus, qual é o teu propósito, qual é a finalidade para que foram criadas. Que as famílias vivam em amor, em união, Deus, que possamos impactar outras gerações através daquilo que falamos e daquilo que vivemos, Senhor Jesus. Que as pessoas que nos olhem, Deus, queiram ter uma família como as nossas famílias, Senhor Jesus. Que nesse dia, Deus, tu possa estar restaurando casamentos, restaurando relacionamentos de pais e filhos, Senhor Jesus, restaurando relacionamento de irmãos. Para que não sejamos uma família funcional do mundo, mas sim uma família conforme a tua criação. Que a tua graça seja derramada por cada família, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E amanhã estaremos novamente aqui, orando e meditando na palavra de Deus. Até amanhã.